se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Boa noite, meus amados, que a paz do Senhor esteja com cada um. Louvamos a Deus por estarmos mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos trazendo a palavra do Senhor. Queremos agradecer a Deus por esse privilégio, por esse momento. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é que nos move. O amor de Deus nos move através da sua palavra. E quando nós nos alimentamos da sua palavra, assim nós possamos ser cada vez mais fortes do alimento espiritual, a Bíblia Sagrada, né? Nós devemos de estar olhando para a palavra de Deus, que é o nosso manual de instrução, e que por detrás dessas letras está o próprio Deus falando através de muitos homens, muitos heróis da fé, né? Mas o autor é um só, que é Deus. Ele usou várias pessoas, vários homens para escrever a Bíblia, mas o autor é Deus, né, meus amados? Hoje eu senti no coração assim de trazer uma palavra que fala sobre gratidão, né? Em tudo nós devemos ser gratos. Às vezes nós olhamos aí muitas pessoas que eles não são gratos pelas coisas, pelas pessoas e principalmente também com Deus, né? Então a palavra no Salmo 116, 12, o salmista diz assim, ele faz uma pergunta: que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Que eu posso oferecer para Deus, né? Outras versões diz que posso dar a Deus por tudo, né, o que Ele fez por mim. Então é uma pergunta. Se a gente for olhar o Salmo, ele passou por dificuldade, tudo, essa leitura que nós vemos aqui, mas no fim ele disse isso, que eu posso oferecer para Deus, quer dizer, um coração grato, apesar da dificuldade, apesar de tudo que ele passou, né? Ele assim se sentiu na obrigação de ser grato, que ele pode dar de melhor para o nosso Deus. Amém, meus amados? Então é a palavra sobre gratidão. Gratidão é algo que a gente se sente assim, até na obrigação para com as pessoas, né, que faz o bem, que nos ajudam. Então a gente fica com o coração grato, assim, de fazer algo, um agradecimento. E isso faz parte da nossa vida, que nós devemos estar sempre agradecendo, né? É como se tivesse uma dívida, né? Que Jesus, ele pagou um alto preço. Nós tínhamos uma dívida com ele e ele pagou essa dívida por nós, né, meus amados? Mas eu quero ler uma palavra que está lá no livro de Lucas 17, do 11 ao 19. Ali nós vamos ver um coração grato de uma pessoa. A palavra diz assim, ó: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus ouviu e disse: vão e peçam ao sacerdote que examine vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles era samaritano, quando um deles, que é esse samaritano, viu que estava curado, ele voltou
louvando a Deus, quer dizer, ele não seguiu em frente, ele voltou louvando a Deus em alta voz, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse: por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levanta-te e vá, você está curado, porque teve fé. Amém, meus amados? Então nós vemos aqui uma palavra de Jesus, dos 10 leprosos. Nós sabemos que essa doença, as pessoas eles se tornavam imundos, eles tinham que ficar separados da família, da sociedade, das suas, dos seus afazeres, eles tinham que ser separados, e eles tinham que ficar no mínimo 100 metros longe das pessoas. Então eles eram jogados, num lugar, e essa doença, nós vemos com o tempo, ela vai mutilando as pessoas, vai acabando com as pessoas, vai perdendo parte do corpo, vai apodrecendo o corpo, Então ali nós vemos que estavam esses 10 leprosos, e Jesus ia passando por ali. Mas quando eles viram Jesus, eles gritaram, e vê que Jesus ele não fez nada, ele apenas, ele disse: vá e se apresentam ao seu sacerdote. Nós sabemos que isso dependia do sacerdote, de analisar se eles estavam aptos para ser integrados ali à sociedade ou não. Mas Jesus ele apenas, ele disse: vá, ele não curou na hora. E nós vemos que aí na caminhada, eles perceberam que ali eles foram mudando, começou a sair aquelas manchas, e aquelas feridas começaram a ser restauradas. E quando esse samaritano ele percebeu que estava curado, que a pele estava limpa, ele voltou, ele não seguiu em frente, ele voltou para agradecer ao Senhor Jesus. A palavra diz ali que ele se colocou de joelhos, agradecendo ao Senhor pelo que ele tinha feito. Então, meus amados, nós vemos um coração grato. Aquelas 9 pessoas que também foram curadas, que Jesus falou aqui, onde estão eles? Eles não reconheceram, não tiveram o coração grato para voltar e agradecer ao Senhor. E somente esse que era então samaritano, como diz a palavra. Então o coração grato é a pessoa que ela reconhece. E nós temos que reconhecer, se nós trazemos para a nossa vida isso, nós devemos ter o coração grato com muitas pessoas, e principalmente com Jesus, que pagou o alto preço, Então nós vemos ali o salmista, ele ali fazendo a pergunta: que darei eu ao Senhor? Porque nós sabemos que Jesus ele pagou um alto preço, e a palavra diz que ali, se nós fôssemos calcular o preço que Jesus pagou, cessaria ali os recursos para calcular esse preço. Quer dizer, esse preço ele é incalculável, é o preço que Jesus pagou. Então nós temos que ser gratos ao Senhor Jesus. Mas aqui trazendo para nossas vidas aqui no mundo secular, nós sabemos que as pessoas que nos ajudam, nós temos que ser gratos. Nós sabemos que as pessoas que estão ao nosso lado, aquelas que estão cuidando, de cada um de nós, principalmente os pastores que nos ajudam em oração, nós devemos de agradecer a cada dia, ter o coração grato com essas pessoas que nos ajudam, de uma maneira ou outra. Nós devemos estar sempre agradecendo, e agradecendo a Deus também. Então nós vemos que aqui, se for fazer um cálculo de 10, um voltou, isso dá uma porcentagem de 10%. Se nós vamos ver 100 pessoas, 10 voltariam, E nós vemos muito isso que acontece, as pessoas não são gratas. Então a gratidão é pessoas que fazem um favor, aquelas pessoas que reconhecem, nós temos que reconhecer, nós temos que ser gratos, a nossa família,
aos nossos professores, aos nossos patrões, ser grato por eles, porque nós estamos aí vivendo e dependendo, e eles às vezes fazem muitos favores e as pessoas às vezes não reconhecem. Então aqui Jesus ele mostra, perguntou onde é que foram os outros 9. Então nós vimos que a quantidade aqui é grande das pessoas que não reconhecem. Então nós, se for ver na palavra do Senhor, a gratidão que nós temos que ter com o Senhor Jesus Cristo, que pagou esse preço alto, lá na cruz do Calvário. Não é somente com as pessoas que nós temos que ser gratos, mas principalmente com Deus, porque Ele nos mudou a nossa vida, Ele nos tirou lá das trevas e nos colocou no caminho da luz. Ele nos colocou para ser uma pessoa assim, que é uma pessoa reta. Então Jesus, ele quando foi na cruz do Calvário, se nós fôssemos analisar, ele foi por cada um de nós, mas ele não precisava ter ido, porque ele não tinha culpa nenhuma, mas a culpa que estava sobre nós, recaiu sobre ele. Por quê? Porque ele veio para salvar, ele veio para salvar a humanidade, mas as pessoas que têm que se achegar a ele. Então a cada dia nós devemos agradecer, ter o coração grato, com as pessoas, ter o coração grato com o nosso Deus, agradecer a cada dia. A gratidão não depende da circunstância, nós devemos ser gratos sempre, até aquelas pessoas que nos fazem o mal, nós devemos ser gratos a elas também, não odiar, temos que orar por elas também, porque isso faz parte da vida do cristão. Muitas pessoas eles não entendem, muitas pessoas ainda não têm esse entendimento que nós temos, então nós temos que aprender isso, que nós que temos esse entendimento, nós devemos de dar um exemplo. Então aqui Jesus ele pergunta aonde que estavam os outros 9, e nós vemos que esses 9 não reconheceram, não se sabe, não se fala mais deles. Aqui tem versões que diz: a tua fé te salvou. Então aqui certamente estava garantindo que esse samaritano estava salvo. Os outros talvez até tivessem sido curados, a palavra diz que foram curados, mas a salvação nem se sabe se eles tiveram a salvação, porque não tiveram coração grato, meus amados. Então é gratidão. Essa semana partiu um líder que foi no começo da minha caminhada, um pastor que me ensinou muito quando a gente começou a caminhada, e eu comecei a me lembrar da gratidão que eu tinha por ele, pelo respeito que eu tinha com ele, porque ele nos ensinou muito. A nossa família, quando nós começamos a nossa conversão, ele nos ensinou muito. É o coração grato, as pessoas reconhecer, e muitas pessoas que vêm em mente nas nossas vidas, que nós devemos de agradecer, devemos de dar assim a ênfase, nós devemos de ter gratidão pelo que eles fazem pela gente, meus amados. Então esse é um coração grato, esse é um coração que Deus quer de nós cristãos, de reconhecer. Nós vemos aí muitas pessoas que estão trabalhando, às vezes, estão falando mal do seu chefe, do seu patrão, mas eles estão ali, estão vivendo aquilo ali. É falta de gratidão. Por isso nós temos que ter. Eu lembro que eu trabalhei muito tempo numa empresa aí, e muitas pessoas reclamavam. Eu, como eu tinha conhecimento da palavra de Deus, tinha conhecimento, eu falei: meu amigo, porque então, se você não está contente, pega o boné, pega e vai embora, não fique falando, porque nós estamos vivendo ali, Então nós temos que ser gratos, porque nós estamos dependendo daquilo ali, Nós vemos muitos alunos que se revoltam, se levantam contra os professores. Os professores às vezes estão ali, se doando para ensinar, e as pessoas não reconhecem. Pastores que estão sofrendo aí com ovelhas,
que falta o reconhecimento. Meus amados, quando eles fazem, às vezes puxam um pouco a rédea, como se diz, é pelo teu bem, é porque eles querem que você não saia do caminho. Você tem que ter um coração grato a eles, que eles estão aí pagando um preço alto, né? Pagando um preço alto para que você possa estar aí caminhando na presença do Senhor, para que você não venha desviar dos caminhos do Senhor. E nós vemos muitas pessoas que são ingratas assim, né? Falam mal de pessoas que fizeram muito favores, depois eles se levantam contra, né? E não tem, falta aquela gratidão para as pessoas. Então é aqui que a gente tem que reconhecer. O salmista aqui diz: que darei eu? Pense bem, é uma pergunta que hoje se faz, não para ti também. O que você pode dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida? Será que você pode dar mais um pouquinho ter mais um pouquinho de comunhão, ter um pouquinho mais de tempo? É isso? O que você pode fazer mais do que isso, no teu coração grato? O que você pode fazer mais do que isso para o Senhor, para Deus? Se doar um pouquinho mais? É essa a pergunta que nós devemos fazer no nosso coração, meus amados. E ser grato em tudo. A palavra de Deus fala que nós devemos dar graça em tudo. A palavra também diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está pecando. Então você vê, a palavra ela é séria. Então nós temos que sempre procurar fazer o bem, mesmo na situação em que está aí o nosso mundo virado de cabeça para baixo, como se diz, num caos. Mas nós entendemos que Deus não perdeu o controle. Eu sempre falo isso: Deus não perdeu o controle, Deus está no controle de tudo, meus amados? Então aqui é o reconhecimento desse homem, só esse que voltou, cantando, se alegrando na presença do Senhor. Por quê? Porque ele estava ali morto, bem dizer, com aquela enfermidade, aquela lepra, Então ele voltou porque sentiu assim gratidão no coração, mas os demais não sentiram isso. Então é isso que nós vemos, muitas pessoas assim que não são gratas pelas coisas, Então é isso que nós temos que entender no nosso coração. Temos que nos policiar para que nós possamos analisar a nossa vida, para que nós sejamos gratos por tudo que Deus fez por nós. Se não é como nós queremos, mas pense bem, como que você estava. Eu penso por mim, como que eu estava hoje, se eu não tivesse assim um coração grato com o meu Deus, com o próprio Jesus Cristo, como que eu estaria? Certamente não estaria nem vivo e talvez nem salvo, pela vida que eu levava. Então, se a gente for analisar na nossa vida, Deus fez muitas coisas, Será que nós temos como pagar isso? Será que nós temos como pagar pela nossa salvação? Certamente que não. Nós temos que agradecer a cada dia, ter um coração grato com as pessoas que estão perto de nós, as pessoas que nos ajudam, de uma maneira ou outra, na parte espiritual, na parte física, tudo nós temos que ser gratos ao Senhor e a essas pessoas também, porque daí Deus vai nos honrar também, meus amados? Então que você possa ficar com essa palavra no teu coração e seja grato sempre, seja grato sempre, para que Deus possa te abençoar. Não faça que nem um desses 9 que Deus fez aí. Jesus fez uma grande obra na vida deles, e eles não tiveram nem o coração assim grato para voltar e agradecer, mas teve um que deu o bom exemplo. E é isso que nós temos que pegar para a nossa vida, esse samaritano, no qual ele reconheceu. E a cada dia nós temos que reconhecer o que Deus fez por nós, E olha, fez muitas coisas. Se a gente for analisar, fez muitas coisas na nossa vida. Famílias, às vezes, que você vê aí que estavam desestruturadas, e se achegaram a Deus, e Deus mudou completamente. Então esse é o nosso Deus que faz,
essas coisas. Amém? Que Deus possa estar te abençoando aí e que você continue aí firme, né? Cremos que a pandemia aí, logo ela já tem lugares que já nem máscara não estão usando mais. Temos que ainda tomar os devidos cuidados de cada local, é diferente, né? Mas cremos que um dia aí, uma hora, né, nós também possamos estar aí livre dessa pandemia e possamos aí nos abraçar. Sente muita falta aí do aperto de mão, do abraço, né? Mas sabemos que Deus está aí no controle, né, meus amados? Que você possa aí estar sendo abençoado através dessa palavra e que você possa seguir o exemplo desse samaritano. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar contigo nesse momento. Pai, eu quero colocar na tua presença, Senhor, meu Deus, a cada